é o dia do versículo 9. Salmo 2, versículo de número 9, onde está escrito: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Repitam vocês. O versículo 9 desse salmo é o Pai falando com Jesus. O Pai está falando com Jesus. Que no versículo 8 ele disse: pede-me, eu te darei as nações por herança. Acerca dessas nações, as nações aqui representam todos os povos da terra. O Pai está dizendo para Jesus que com vara de ferro as regerás. O Senhor é regente, Jesus é regente sobre todas as nações, com vara de ferro, e as despedaçarás com vaso de oleiro. O versículo é cheio de metáforas. Para nós entendermos, a vara de ferro é a palavra de Deus. Por que aqui ela é comparada com uma vara de ferro? Porque ninguém pode dobrá-la. Porque ninguém pode transgredi-la. O ferro aqui tem essa ideia. Jesus está regendo todas as nações com a sua palavra. E a sua palavra é vara de ferro. Todos os povos, desde cada pessoa em particular, até nações inteiras, que desobedecerem à palavra de Deus, Ele as despedaçará como um vaso de oleiro. A palavra de Deus ministra para todas as nações, para toda a humanidade, as duas obras da justiça de Deus. Tanto a obra da salvação, quanto a obra da condenação. Na sua justiça, Deus salva aqueles que se submetem à sua palavra e condena aqueles que rejeitam a sua palavra. Ninguém escapa da palavra de Deus, do juízo de Deus e daquilo que Ele já determinou dentro das Escrituras Sagradas. Nenhuma constituição nacional de nenhuma nação, nenhum presidente, nenhum rei, nenhum chefe de governo de nenhuma nação pode estabelecer uma lei ou qualquer regime de leis acima da palavra de Deus. Todas as leis humanas constituídas estão debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus é a principal lei universal constituída não por homens, mas constituída por Deus. Por isso ninguém escapa dela. Por isso ela é vara de ferro. Ninguém a dobra, ninguém tem o direito de transgredi-la, e qualquer transgressão é punida com condenação. Por isso, o Pai, que já deu a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra, estava já dizendo para ele aqui no Salmo de número 2, meu filho, com vara de ferro você vai reger as nações, e as despedaçarás como se elas fossem um vaso de oleiro. O que é um vaso de oleiro? É um vaso feito de barro. O oleiro trabalha com o barro. O que é mais forte, o barro ou o ferro? O ferro quebra o barro? Ou é o barro que quebra o ferro? Os homens não podem quebrar a palavra de Deus, ela é o ferro. Mas a palavra de Deus quebra os homens, porque ela é o ferro e eles são barro. Tu as regerás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Por que nós estamos aqui reunidos? Porque nós fazemos parte do povo que não quer rejeitar, desprezar, nem resistir
a palavra de Deus. Nós fazemos parte do povo que quer se sujeitar à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, sabendo que ela é a melhor palavra, o melhor conselho, a única verdade que verdadeiramente nos faz pessoas abençoadas. Para que resistir à palavra de Deus, se quem resiste à palavra de Deus cai em maldição? É melhor obedecer à palavra de Deus, porque quem obedece à palavra de Deus permanece debaixo da bênção de Deus. É por isso que não adianta de nada as pessoas quererem ser pessoas abençoadas, mas viverem de maneira contrária à palavra de Deus. Quem vive de maneira contrária à palavra de Deus não é abençoado, é maldito. E ainda que pense que ganha coisas com isso, tudo quanto ganha é maldição, não é coisa abençoada, e até o fim de suas vidas isso ficará provado de alguma maneira. No entanto, os que se submetem a Deus, se submetem à sua palavra, não importam as coisas que venham lhe acontecer. Deus faz com que todas elas cooperem para o seu bem. Porque amam a Deus. Porque amam a Deus. Então, quando você ouve assim, vara de ferro, você pensa que tem que se sujeitar por força. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nos sujeitemos por amor. Agora, quem não se sujeita ao amor será despedaçado por ela. Em outra comparação que tem, ela é como uma pedra, a pedra fundamental. Ou você está em cima dela, sendo edificado em cima da rocha, sobre a rocha, ou ela cai em cima de você e te esmaga. Quem não tiver edificado em cima da palavra, será esmagado debaixo dela. Ou é edificado sobre a palavra, ou é esmagado debaixo dela, e ser humano nenhum na história escapa desse juízo da palavra de Deus, porque todos pertencem a Ele e todos vão diante dele prestar contas. A Ele a honra e a glória. Te louvamos, Senhor, te glorificamos, porque o Senhor nos leva a entender cada dia mais a Tua palavra soberana, o Teu poder, Senhor, o poder da Tua palavra em nossas vidas, a autoridade que a Tua palavra tem sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, diante de palavras que não são palavras de homens, que não são constituições humanas, mas é, Senhor, a Tua poderosa palavra. A palavra do Deus, o único, vivo e verdadeiro, o Deus verdadeiramente santo, que é justo e que é bom. Por isso, Senhor, reconhecendo a Tua bondade, nós queremos obedecer a Tua palavra, estar cada dia mais próximos, mais perto do Senhor, para obedecê-lo, para glorificá-lo, para exaltar o Teu poderoso nome. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Quero saudar o Bairro e a Valesca, que estão aqui acompanhados com mais alguém ali dentro. É um ou uma? Uma? Ah, uma menina, parabéns. Já tem o nome? Alice? Alice, glória a Deus, né? Parabéns, Valesca. Feliz, né? Sejam bem-vindos e Deus abençoe muito a vida de vocês. Que bênção que vocês estão aqui conosco nesse final de ano, né? Aleluia. Vamos abrir, aliás, antes de abrir a palavra, nós vamos encerrar nessa noite o curso que nós começamos, quando nós começamos o Bairro e a Valesca que estavam aqui. Nós começamos no primeiro sábado de agosto, o curso de meditação na Palavra de Deus,
cujo nome é Método de Estudo Bíblico Indutivo. Amém? E nós vimos os 5 passos. Lembram dos 5 passos? Repitam comigo os 5 passos. Diga: oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. No decorrer de todo esse segundo semestre, todos os sábados de agosto, desde o primeiro sábado de agosto até hoje é o último sábado de dezembro, nós caminhamos por esses passos e nós vamos hoje analisar o 5º e último passo aí, a aplicação. Lembrando que, próximo slide, Lohane, oramos para observar. E tudo quanto observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Repitam vocês. Aleluia. Então, entendemos que para estudar a palavra de Deus, precisamos orar. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu nível de oração pode resultar no nível de entendimento bíblico que você tem. Ou seja, nível de oração 0, entendimento da palavra 0. Quem não ora nada, não entende nada. A palavra de Deus é um livro de oração, é um manual de oração. Para entender a Bíblia tem que orar, por isso que a oração é o primeiro passo. A oração vai abrir, através da oração, o Espírito de Deus abre os nossos olhos, para nós observarmos todo o conteúdo da palavra de Deus. Essa observação vai nos levar a interpretar a palavra de Deus corretamente dentro de tudo aquilo que nós falamos sobre interpretação. Mas o intérprete da palavra de Deus não é aquele que vai interpretando rapidamente e chegando a conclusões rápidas. Quem gosta de fazer coisas rápidas não faz direito. Tudo aquilo que realmente tem valor não se faz rápido. As coisas que têm valor se alcançam devagar. Tá? E a palavra de Deus é o maior valor do universo. Porque por ela Deus criou e sustenta o universo. Pelo poder da sua palavra. Para entender a palavra de Deus direito, nós temos que aprender a ir devagar, passo a passo. E tudo que nós interpretarmos precisa ser, como vimos na semana passada, avaliado. Avaliar a interpretação. O bom intérprete da palavra de Deus é aquele que avalia como ele mesmo está interpretando a palavra. E ele vê nessa avaliação se o que está interpretando está certo ou se está errado. Se é mais relevante ou se é menos relevante. E ele então vai organizar, catalogar suas interpretações, que tem que ser por escrito. Nós vimos que uma das leis da interpretação é escrever, é uma produção textual. Ninguém interpreta a Bíblia sem escrever. É produção textual para se interpretar a Bíblia. Só no olhômetro, não adianta que você vai olhar assim, já estou interpretando. Essa interpretação é falha. Para interpretar a palavra de Deus, tem que estudá-la. Por isso o método é método de estudo. Estudo da palavra de Deus. Uma vez que você orou para observar, e por isso observou muito bem, e aquilo que você observou, você interpretou, e você avaliou toda essa interpretação, corrigiu os erros, preencheu as falhas, os vazios, e você tem em mãos, tem na sua mente, você já está de posse de uma excelente interpretação da palavra de Deus, aí é hora de aplicar. Aí é hora de aplicar.
aplicar isso que você interpretou. Por isso que o nosso quinto passo do método de estudo bíblico indutivo, ache lá, Lohane, no slide 73, quinto passo do método de estudo bíblico indutivo é a aplicação. Amém? Glória a Deus. É uma pena, né, que a maioria dos irmãos que começaram aqui na segunda-feira, primeiro sábado de agosto, não perseverou até o fim. Faltaram demais, não vieram mais. Muitos faltaram, viu, Baira? Aquela coisa que você já conhece. Muitos faltaram, né? Em agosto, isso aqui estava muito mais cheio no sábado, tinha muito mais gente, teve gente que desistiu. Então, como bons brasileiros desistiram, como bons brasileiros desanimaram, essas são as manias do brasileiro, viu? A coisa mais errada que fala aí de brasileiro é: eu sou brasileiro, não desisto nunca. Isso é uma mentira, isso é uma piada, né, de mau gosto. Nunca vi um povo de mau caráter para desistir das coisas como o brasileiro. O brasileiro desiste de tudo. Começou a apertar um pouquinho, ele cai fora. Ele só gosta de coisa assim, né? Mas quando é para forçar um pouco mais, ele cai fora, ele espana. Esse é um cara mau caráter aí do povo brasileiro, infelizmente. É de todo mundo na humanidade, mas o brasileiro é campeão mundial. De desistência, de desânimo e de uma palavrinha feia que chama-se preguiça. Mas eles não têm preguiça para as coisas que lhes interessam mais. Se uma coisa lhe interessa, ele é capaz de ficar naquilo lá 5 horas seguidas. Mas das outras coisas importantes que seriam necessárias, e aqui estamos falando de algo necessário para a sua salvação, muitos não se interessam. Então aproveita o fim de ano, nós temos que aproveitar o fim de ano para avaliar isso. Mas tem muitos aí, tem um pequeno grupo, realmente os escolhidos são poucos. Tem um pequeno grupo que está de parabéns, porque junto comigo aqui não faltou nenhuma vez. Eu não faltei nenhuma vez, sabia? Não faltei nenhuma vez, estava aqui todo sábado. E por isso eu estou terminando o semestre. Eu trabalho com esse método que eu me dediquei a ensinar a vocês aqui durante esse semestre, todos os sábados. Eu já trabalho com ele desde 1998, quando eu aprendi. É por esse método que eu estudo a Bíblia, e cada vez que eu participo de uma ministração como essa, de ensinar o método, eu aprendo mais. Eu aprendi mais, um pouco a mais do que eu já sabia agora, enquanto eu estava ministrando com vocês o método de estudo bíblico indutivo. E eu vou aplicá-lo na minha vida. Sabe qual é o meu projeto de vida 2015? Estudar a Bíblia todo dia. Todo dia. Orando, observando, interpretando, avaliando e aplicando. Aleluia? Esse é meu projeto de vida 2015. O quinto passo do método é a aplicação. A palavra de Deus, pode passar, Lorena. A palavra de Deus não é estática, mas dinâmica. Por isso ela possui a tendência de conduzir os que nela meditam à prática vital de tudo quanto meditou. A aplicação, portanto, se refere à prática da palavra de Deus. Quando Jesus terminou aquela pregação que ficou conhecida na Bíblia como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ele terminou com uma comparação e um contraste. Dentro dessa comparação, ele colocou um contraste entre as pessoas que ouvem a palavra de Deus
e não a praticam, e não a colocam em prática, e as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Para você ter uma ideia, nesta comparação, Jesus já está estabelecendo uma diferença entre os muito chamados e os poucos escolhidos. Os muito chamados são aqueles, a maioria dos que se chamam crentes, que ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam, não a colocam em prática na sua vida e não a obedecem. São os muito chamados. Os poucos escolhidos são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam, a observam na sua própria vida. Aleluia. Por isso Jesus disse, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Virão os rios, virão as chuvas, virão as enchentes e darão com ímpeto contra essa casa, e ela vai cair, e grande será a sua ruína. Assim, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a obedecem, eles vão cair. Eles estão edificando a sua vida espiritual não sobre a rocha, que é Cristo Jesus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, mas sobre a areia, e não vão suportar as adversidades que virão contra ele, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, e tereis perseguições, muitos e de muitos tipos, e quem não estiver em obediência à palavra de Deus, vai cair, e grande será a sua ruína, e essa ruína grande significa condenação eterna. Amados, pode ter certeza que muito crente vai para o inferno. Não fique pensando que porque é crente está indo para o céu, não. Muito crente está indo para o inferno, porque está escutando a palavra de Deus, mas não colocando ela em prática, porque não a valoriza como palavra de Deus, e continua no seu pecado e nos seus próprios pensamentos, em suas próprias ideias, e pensa que vai para o céu, De Deus não se zomba, a Deus ninguém engana, Deus conhece todos. Foi claro? Foi claro? E Jesus disse em contrapartida, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, as obedece na sua vida, ou seja, vou usar a palavra do método, as aplica, em primeiro lugar na sua própria vida, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e ele também vai ter muitas dificuldades. Virão as mesmas enchentes, os mesmos rios, as mesmas chuvas, e darão com ímpeto também contra essa casa. Mas ela não vai cair, porque está edificada sobre a rocha. Quem é de Deus não cai. Quem é de Deus não cai. Quem é de Deus não cai. A Bíblia diz que Ele é poderoso para nos guardar de todo tropeço. Lá na epístola de Judas e na segunda epístola de Pedro, Pedro diz que quem age na perseverança, quem persevera na palavra de Deus, não agindo assim, não tropeçará em tempo algum. Aí já tem crente aí que inventou assim, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mostra para mim o versículo. Se isso não é versículo bíblico, então isso aí está fora da Bíblia.
e o que está fora da Bíblia seja anátema. Deus nos levantou lá do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nos deu condições de não cairmos mais. Agora Paulo disse, quem pensa estar de pé, cuidado para que não caia. É por isso que a palavra de Deus nos exorta, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus, ao nos ensinar a orar, encerra a oração dizendo assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Portanto, a nossa vigília é uma vigília prática. Aquele que pratica a palavra de Deus, amados, vai viver sem tropeços. E vai estar edificando a sua casa sobre a rocha. O que está de amarelo, a palavra de Deus, ela não é estática. Ela é dinâmica. Por isso, quem verdadeiramente recebe a palavra de Deus, a palavra impulsiona essa pessoa para a prática. Ela precisa praticar. Ela precisa fazer algo a respeito. Enquanto fica aí esse slide, abre em Atos capítulo 2 a sua Bíblia. Enquanto fica aí esse slide, para provar isso que eu acabei de falar para vocês, que está escrito ali de amarelo, abra em Atos capítulo 2. Todos vocês conhecem esse texto muito famoso de Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, e um deles então, o apóstolo Pedro, se levantou e pregou para todas as pessoas que ali estavam acerca de Jesus. Depois que Pedro pregou, nós vamos ler aqui o efeito que a palavra de Deus, como que ela não é estática, mas ela é dinâmica, o efeito que ela produziu nas pessoas que ouviram aquela pregação. Vamos ver o versículo 37. Atos 2, versículo 37. Onde está escrito, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Leiam vocês. As pessoas que ouviram a palavra de Deus, quando Pedro pregou, elas foram o quê? Compungidas. Sabe o que é compulsão? É fazer uma punção. Já foi no médico uma vez, ele pediu fazer uma punção? Quando eu tive pneumonia, o médico fez uma punção aqui, enfiou um negócio aqui para tirar alguma coisa, algum líquido dentro, algum material de dentro do meu pulmão para fazer o exame. Fazer uma punção. É furar com um objeto pontiagudo. Aqui quando diz compungiu-se-lhes o coração, o objeto agudo aqui que penetrou foi a palavra de Deus. Por isso ela é espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, a palavra faz uma punção, ela penetra onde nenhuma outra palavra consegue penetrar. Compungiu-se-lhes o coração, ou seja, vamos usar a linguagem que usa muito hoje aí, eles ficaram incomodados. E nesse incômodo eles sentiram a urgência de que tinham que fazer alguma coisa. É isso que a palavra de Deus faz. Se ela fosse estática, a pessoa ouve e não faz nada.
Mas como ela é dinâmica, a pessoa que verdadeiramente ouve a palavra, ela é compungida, ela é convencida, ela se coloca, ela sente uma urgência nascer dentro da alma dela, e ela tem que tomar alguma atitude na vida, ela tem que fazer alguma coisa. Aí está quando alguém realmente recebeu a palavra de Deus. Quando ela sente que tem que fazer alguma coisa a respeito disso que ela ouviu. Aí essa palavra foi realmente de Deus na vida dessa pessoa. Se a pessoa ouve a palavra, mas não quer fazer nada, sinto muito, não recebeu a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra, a pessoa toma uma atitude, porque a palavra como que a obriga, a constrange, a compunge, faz com que ela sinta a urgência. Eu preciso fazer algo. E foi o que aconteceu aqui com eles. E é isso que eu tentei colocar ali para vocês, ali naquelas letras amarelas. A palavra de Deus não é estática, mas dinâmica. Por isso ela possui a tendência de conduzir os que nela meditam à prática vital de tudo quanto meditou. Glória a Deus. Por que esse método dá certo na minha vida? Porque eu me esforço para praticar o que eu aprendi na palavra de Deus. Se eu fosse um pastor desses que tem por aí que são levianos ou fariseus, que prega para os outros, mas não para si mesmos, não daria certo. Eu não sou assim não. De branco ali eu coloquei, a aplicação da palavra de Deus à vida segue a ordem dos pronomes pessoais. Vocês lembram do português aí na escola? Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais. A aplicação da palavra de Deus segue a ordem dos pronomes pessoais. Começa com eu. Tem uma música que chama assim, uma canção antiga que chama assim, a começar em mim, Senhor, quebra corações. Porque às vezes as pessoas querem mudanças, mas querem que comece nos outros e não nela. A aplicação da palavra de Deus é primeiro na nossa vida, nós que meditamos nela. Então a primeira aplicação é a aplicação, repita comigo, aplicação pessoal. Por isso que na frente do eu ali está pessoal. Eu aplico na minha vida em primeiro lugar. É disso que eu estou falando. Aquele que recebe a palavra de Deus, a primeira coisa que tem que fazer com essa palavra é aplicar na sua própria vida. Vocês são testemunhas de muitas vezes que eu já preguei aqui para vocês e eu disse assim, que os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Eu não estou pregando para vocês em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu estou pregando para mim mesmo. Os fariseus eram os religiosos lá da época de Jesus, no meio dos judeus, e Jesus criticou a eles e disse assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês atam fardos pesados demais e colocam sobre as costas dos outros para eles carregarem, mas vocês nem com o dedo encostam nesses fardos. O que Jesus disse metaforicamente? Vocês estão ensinando aí a palavra de Deus para os outros praticarem, mas vocês acham que estão isentos de praticar a palavra de Deus, porque vocês são os pregadores, porque vocês são os religiosos, vocês são os sacerdotes, vocês são os donos do templo, então vocês pregam para os outros, mas não pregam para vocês mesmos. Isso se chama incoerência. O evangelho, inclusive a autoridade, uma das definições de autoridade, quem pregar o evangelho com autoridade, não é pregar o evangelho gritando,
Tem gente que pensa que a autoridade é voz alta. Então aquele pastor prega gritando, todo mundo fala, olha que autoridade. A autoridade não é grito. Aliás, acerca de Jesus, depois você lê em Isaías 42. Em Isaías 42, o Pai fala de Jesus, chamando Jesus de meu servo. E diz lá em Isaías 42, o meu servo nunca levantará a sua voz, ele não gritará. Aí tem gente que diz, não, mas o pentecostal tem que gritar, a autoridade é gritar. Não. Os evangelhos dizem assim, que o povo ficava admirado das palavras de graça que saíam da boca de Jesus, porque ele não pregava como os escribas e fariseus, que pregavam, mas não viviam o que pregavam, mas porque Jesus vivia o que pregava. Pregar com autoridade é pregar com vida, pregar com a vida. Se eu vivo o que eu prego, então eu tenho autoridade para pregar o que eu estou pregando. Como eu pratico esse método de estudo bíblico todo, por exemplo, como eu pratico o método de estudo bíblico todos os dias, então eu tenho autoridade para ensinar vocês o método de estudo bíblico indutivo. Se eu não estivesse praticando esse método, eu não teria nenhuma autoridade. Eu estaria aqui tentando ensinar uma coisa que eu mesmo não pratico. Isso não tem coerência. Por isso, quem estuda a palavra de Deus, não estuda a palavra em primeiro lugar para aplicar na vida dos outros, mas para aplicar em si mesmo. Agora, é claro e evidente que a aplicação pessoal vai nos conduzir, tá vendo de preto do lado de lá? Para uma aplicação interpessoal. A aplicação interpessoal é a aplicação na vida dos outros, seguindo a ordem pronominal. Depois do eu, o que vem? Tu. Quem é o tu na aplicação? É a família. É a família. Aqui então o tu é, repita comigo, aplicação familiar. Eu coloquei ali entre parênteses uma frase que Josué disse lá no Antigo Testamento. Josué, quando já estava velho, depois de trabalhar bastante na conquista da terra de Canaã, que passou a ser então a terra de Israel, ele percebeu que a maioria do povo de Israel era um povo claudicante, um povo inseguro, um povo que olha para trás, um povo infiel. A maioria dos crentes são infiéis. Aí ele chamou eles todos para uma pregação, e nessa pregação ele terminou assim: portanto, escolhei hoje a quem vocês querem seguir, a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir os deuses dos vossos pais, lá antes de Abraão ser chamado lá de Ur dos Caldeus, lá do Golfo Pérsico, ou se vocês querem servir aos deuses dos cananitas que habitam aí na terra que Deus deu para vocês conquistarem, mas vocês não expulsaram os cananitas como Deus mandou vocês expulsarem. Vocês querem servir os deuses deles? Vocês é que sabem. Sirvam a quem vocês quiserem, mas saibam de uma coisa: eu e minha casa serviremos o Senhor. Foi assim que Josué encerrou a sua carreira com o povo de Israel. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquela pessoa que é alcançada pela palavra de Deus, os primeiros que ela gostaria de transmitir, quem são? São seus entes queridos, são os da sua própria casa, são os da sua própria família. Aleluia.
Os primeiros que a gente quer que sejam também alcançados são os da nossa casa. Ninguém quer pensar assim na ideia de, puxa, eu vou para o céu, mas o meu marido vai para o inferno. Puxa, eu vou para o céu, mas a minha mulher vai para o inferno. Puxa, eu vou para o céu, mas meus filhos vão para o inferno. Ou, eu vou para o céu, mas meus pais vão para o inferno. E aí, hein? A primeira coisa que quem realmente tem palavra de Deus na sua vida, a primeira coisa que ele realmente quer é aplicar essa palavra também aos seus entes queridos, porque só ela é palavra de salvação. E isso é por amor. Aleluia? Então, aplicar à própria casa, aplicar à própria família. Agora, é claro que se na própria casa, na própria família, as pessoas a quem você vai aplicar, se eles rejeitarem, você se torna livre do sangue deles. Você não tem nenhuma responsabilidade sobre a salvação deles, porque você já serviu de testemunha para eles, já pregou para eles a palavra. Eles aqui não deram ouvidos, então o problema é deles. Você sofre com isso? É claro que sofre, mas ninguém entra no céu sem sofrimento. Amém, amados? Glória a Deus. Então repita comigo, aplicação pessoal, aplicação familiar. Então nós temos os pronomes pessoais, eu, tu, depois do tu. Quem é o ele? O ele se refere ao que nós chamamos de, repita, aplicação circunstancial. Todos nós vivemos dentro de uma determinada circunstância. E dentro dessa determinada circunstância, nós nos aproximamos de pessoas e pessoas também se aproximam de nós. Nós trabalhamos com pessoas e pessoas trabalham conosco. Nós estudamos com pessoas e pessoas estudam conosco. Nós convivemos com pessoas e tem pessoas que convivem conosco. É este círculo, a aplicação circunstancial da ideia do círculo de influência. Nós temos um círculo de influência. Agora preste atenção numa coisa aqui. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, por isso eu coloquei ali entre parênteses, sal e luz. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo assim, para os seus discípulos, Jesus está falando assim, discípulo meu não é influenciado pelo mundo. Discípulo meu influencia o mundo. Discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, verdadeiros crentes em Jesus, não são influenciados pelo mundo. Pelo contrário, no mundo eles são transformados num fator de influência e por isso eles são sal da terra e a luz do mundo. Aqueles crentes fracos que não influenciam o mundo, eles se tornam aquele sal que perdeu o seu sabor. E aquela luz que foi acendida para colocar lá em cima, mas ele escondeu lá de baixo, para que ninguém veja. Se torna aquele crente que Jesus falou assim, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras no meio aí dessa geração perversa, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai do céu e dos santos anjos.
E essa pessoa vai para a condenação. Tá? Dizem assim, que o homem é produto do meio. Não dizem isso? Que o homem é produto do meio. Isso não vale para verdadeiros crentes. Verdadeiros crentes não são produto do meio. Verdadeiros crentes influenciam o meio, aplicando ali a palavra de Deus que está na vida dele. Foi por isso que Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, desde o primeiro versículo, de 1 a 4. 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4. Paulo disse para Timóteo, eu te conjuro, em nome de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Exorta, repreende, ensina com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que os homens não suportarão mais a sã doutrina, mas como que sentindo coceira nos seus ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Tu, porém, cumpre cabalmente o teu ministério e realiza o trabalho de um verdadeiro evangelista. Prega o evangelho. Eu estou tendo uma oportunidade, então eu vou aproveitar essa oportunidade e vou pregar o evangelho. Eu não estou tendo uma oportunidade, então eu vou forçar a barra e vou pregar assim mesmo. É isso que Paulo falou. Você foi colocado no meio de pessoas, e tem pessoas não convertidas, não para você ser influenciados por elas, pelas piadas de mau gosto delas, pelas palavras desviadas delas, pelos escárnios delas, pelos costumes mundanos delas, mas você foi colocado no meio delas para mostrar para elas que Jesus fez de você alguém diferente. Por isso as últimas palavras de Jesus foi, sereis minhas testemunhas. Atos 1:8, que nós vamos ver daqui a pouco. Agora o ele aqui é a aplicação circunstancial, as suas circunstâncias pessoais. Você foi colocado nessas circunstâncias para ser sal e luz. Se você for um sal sem sabor, ai de você. E se você for uma luz que não ilumina, ai de você. Se você é uma luz que não ilumina, um fogo que não queima, então você não presta para o reino dos céus. Foi claro? Parece que não, né? Quer que eu repita de novo? Foi claro? Então diga, aplicação pessoal. Aplicação familiar. Aplicação circunstancial. Agora vem os pronomes plurais. Começa com nós. Primeira pessoa do plural, nós. Nós aqui representam todos os eus que foram iluminados pela palavra de Deus. Por isso aqui se refere, repita comigo, aplicação congregacional. É o que estamos fazendo aqui nesse momento. Estamos reunidos em congregação. A congregação é uma ordem de Deus, é uma instituição de Deus. Por isso em Mateus 18, Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Aleluia. A congregação, eu falei até isso esses dias agora para trás. A congregação, irmãos, não é uma opção que você tem que colocar junto com outras opções. Hoje é sábado, então eu tenho a opção de ir lá na igreja, eu tenho uma opção de ir no casamento, eu tenho uma opção de ir no aniversário, eu tenho a opção de ir para uma chácara. Onde será que eu vou? O que eu escolho? Minha mãe mandou. A congregação não é uma opção, a congregação é uma convocação. Todo o resto é opção,
Mas a congregação não é uma opção. A congregação é uma convocação divina. Porque Deus quer falar com todos nós ao mesmo tempo, através da sua palavra. É por isso que está escrito em Hebreus 10, 25. O texto que eu coloquei ali entre parênteses. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de nos reunir. E quando eu falei sobre isso aqui, estou lembrando agora, o Espírito de Deus está me lembrando agora. Quando você não puder vir em qualquer reunião, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Senhor, o Senhor me convocou, porque o Senhor convocou todos os meus irmãos, e eu faço parte dessa convocação, e eu não pude estar presente aquele dia. Me perdoa, peça perdão, coloque isso na sua confissão, porque era para você estar aqui. É para você estar aqui sábado à noite, é para você estar aqui domingo 10 horas da manhã. Olha que hora, 10 horas da manhã. A maioria das igrejas reúne 9. Tem igreja que reúne 8. Eu fui convidado a pregar numa igreja que reúne 8 horas da manhã, no domingo. Aqui reúne 10 da madrugada. 10 horas. E tem gente que não vem, está pecando. É pecado? É pecado. Porque isso aqui não é uma opção. E não é uma convocação do pastor Edivaldo, nem da pastora Elaine. É uma convocação de Deus. E você está liberado para faltar em caso de morte. Se a morte for sua. Se for de um outro ente querido, você pode deixar que não vai sair do caixão andando. Você pode vir para a congregação na boa. E domingo à noite é uma convocação. Quarta-feira à noite é uma convocação. É uma convocação. Porque a palavra de Deus está sendo anunciada para você. Porque Deus está falando contigo. E Satanás tem um enorme interesse que você não venha. Porque se você não vier, você não escuta uma palavra que vai te fortalecer, que vai te alimentar, e por falta dessa palavra, ele te derruba. Amados, eu sou pastor já há um bom tempo, e todas as pessoas aqui da congregação que já caíram, antes de caírem, faltaram muitas congregações. Elas não começam diretamente caindo, não. Elas começam faltando as congregações. Por motivo A, por motivo B, por motivo C. Tem motivos de A a Z. E nenhum deles interessa. E nenhum deles justifica. Não existe justificativa para você não estar congregando. Sabia? Nós lemos em Atos 2, se nós continuarmos lendo lá em Atos 2, você vai ver que a igreja nasceu como? Eles se reuniam diariamente. Diariamente. Para ouvirem a palavra de Deus. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de muitos. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sabe o que a Bíblia diz? Que quanto mais o tempo passa, é mais urgente que nós nos reunamos
que nós congregamos para aplicar em nós mesmos, todos juntos, a palavra de Deus. Está bem claro? Muito bem. Então diga, aplicação pessoal, aplicação familiar, aplicação circunstancial, aplicação congregacional. E agora o vós, diga, aplicação social. Que combina com ele, que é sal da terra e luz do mundo. Por isso eu já citei Atos 1:8, onde Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, incluindo Anápolis, incluindo São Paulo, incluindo Brasília, incluindo tudo. A igreja tem um papel evangelístico, um papel de testemunhas de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aliás, eu tenho aqui uns panfletos que eu vou distribuir com vocês. Esses panfletos aqui foi um presente que nós ganhamos da doutora Nelly e do Tiago, o esposo dela, né? Eles prepararam aqui uns panfletos evangelísticos, para você evangelizar pessoas, né? Então nós vamos dividir esses panfletos com todos vocês aqui no dia quarta-feira, dia 31, amém? Quarta-feira, dia 31, cada um vai levar um punhado para distribuir aonde? Lá na sua vizinhança, entre os seus parentes, e aproveitando esse panfleto para convidá-los para estar conosco aqui nas reuniões de 2015, que vão começar com o Apocalipse, amém? Sábado que vem, hein? Sábado que vem já é ano que vem. Sábado que vem, dia 3 de janeiro, dia 3 de janeiro vai ser a nossa primeira reunião apocalíptica. A nossa primeira reunião retomando nossos estudos anuais do livro Apocalipse, aí capítulo por capítulo, amém? E assim serão todas as reuniões de janeiro e de fevereiro, todas elas sobre o Apocalipse. E você vai levar esses panfletos para evangelizar pessoas por aí, ok? Divulgar aí também a nossa reunião aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso é um papel social, a igreja influenciando a sociedade com o evangelho. Não é com ideias humanas, não é com programações humanas, não é com shows humanos, ideias humanas. Tem uma boa ideia. Deus não gosta das nossas ideias. A palavra de Deus é suficiente. Ele nos deu a palavra para com essa palavra. A palavra é o nosso instrumento de influência. A palavra é o nosso instrumento de evangelização. E é direta. Não é nada indireto. Então muitas igrejas ficam inventando programação de evangelística. Não, o evangelismo não deve ser uma programação na nossa vida. O evangelismo deve ser o nosso jeito de viver. O nosso jeito de ser conhecidos no mundo. As pessoas têm que nos conhecer como pessoas que vão pregar para ela. Ih, já vem aquele cara que vai pregar para mim. É isso mesmo, assim que você tem que ser conhecido. Entendeu? Porque os que são de Deus vão te amar. Mas os que não são de Deus vão te odiar. E isso é muito bom. Aleluia? Então diga, aplicação pessoal, aplicação familiar, aplicação circunstancial, aplicação congregacional, aplicação social. E agora o último pronome, eles, repita, aplicação universal. Universal significa global, significa mundial, na humanidade inteira. Nós não temos contato com a humanidade inteira. Nós temos contato com a humanidade
com quem nós vivemos, em nossa cidade, em nossas circunstâncias, não é verdade? Mas nós temos uma aplicação universal dentro do nosso papel de intercessão, que Paulo escreveu em 1 Timóteo 2:1, para orarmos por todos os homens. Por isso que Paulo disse, irmãos, eu sempre coloco isso no nosso boletim. No nosso boletim sempre aparece, acho que não tem porque eu, assim. No nosso boletim sempre aparece aqui, oração pelo reino. Os motivos pelos quais nós temos que orar, tá? Nós temos que orar. E um dos motivos que Paulo coloca em 1 Timóteo é orar em geral por todos os homens. Elaine e eu estávamos assistindo aquele programa que passou ontem à noite, retrospectiva, né? Retrospectiva, mas misericórdia. A gente estava assistindo a retrospectiva e pensando assim, mas que lambança que a humanidade está fazendo na face da terra. Que coisa, como que essa humanidade vive? A humanidade trabalha para se autodestruir. Na busca egoísta por ser feliz, estão todos se autodestruindo. Destruindo nações, destruindo cidades, destruindo famílias, destruindo a si mesmos. É isso que a gente vê. É isso que a gente vê. Quanta coisa negativa, quanto crime, quanta maldade, quanta insegurança, quanta corrupção, quanta coisa feia que as pessoas estão fazendo. Amar, nós temos que orar. A nossa intervenção é pela oração. A nossa intervenção universal, a maneira como Deus, através de nós, quer tocar o mundo, é pela nossa oração. Pela nossa oração nós alcançamos o que fisicamente não podemos alcançar. Mas espiritualmente Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então somos convocados a orar por todos os homens. E aí Paulo vai particularizar no versículo 2, versículo 1 ali, 1 Timóteo 2:1, por todos os homens, por toda a humanidade. Vamos orar por essa galera todinha aí, mas porque eles estão dominados por Satanás. O mundo inteiro jaz no maligno, nós temos que orar por essas pessoas. E aí Paulo particulariza no versículo 2, orar por aqueles que ocupam posição de autoridade, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. As que estão constituídas, portanto, foi por Ele. E é para orar por eles. Não adianta ficar por aí xingando político, tá? Não adianta por aí ficar odiando político, ou pessoas que estão em posição de autoridade. A Bíblia manda orar por eles. O que eles fizeram de errado, eles vão se ver com quem colocou eles nessa posição, eles vão se ver com Deus. Agora, a nossa força é a oração. Tem muita gente por aí, e nesse ano aí de política, essa política suja que tem aí no Brasil, nesse ano de política por aí, eu vi muito cristão largando armas espirituais e pegando armas carnais. E lutando, e querendo ir lutar e se engajar no social, no político, como se fosse um ímpio. Para nós que somos filhos de Deus, as nossas armas não são carnais.
2 Coríntios 10, 4. Não são carnais as armas da nossa milícia, mas poderosas em Deus. Nós não lutamos, como Paulo diz em Efésios 6, a nossa luta não é contra homens. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é em outro nível. A nossa luta é contra principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos deste mundo tenebroso. É contra Satanás e seus demônios, e nós os vencemos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda sorte de orações e súplicas, e dando o nosso testemunho de filhos de Deus. Essa é a nossa luta. Eu vi muito crente aí, sabe, descendo para a mesma lama de combate dos ímpios, e querer entrar em política partidária, e fazer parte de partido, e ficar enchendo igreja de campanha política, vota nesse, não naquele, cristão não vota nesse, vota naquele. Isso não existe, isso não é bíblico. Trocaram de armas, deixaram as armas que Deus nos armou e se armaram de um monte de arma podre, pútrida e suja, e se sujaram também. E quando o crente se suja, ele fica pior do que os ímpios que já eram sujos. Já perceberam isso? Você vê lá um ímpio bebendo, normal. Agora quando o crente cai na bebida, ixi, ele fica pior dos bêbados. Você vê lá o ímpio pecando, é normal. Agora quando o crente cai no mesmo pecado, ele é pior do que ele. Os ímpios falam assim, poxa cara, você é exagerado, nem eu sou assim. Sabe por quê? Gente sem caráter, gente sem Deus, gente vazia, gente que não ora, que não congrega, que não medita na palavra, porque não é como aquele homem que eu falo o ano inteiro aqui, do Salmo número 1, que tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Por isso esse homem é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará. Porque Deus é com ele. Amados, se for para ser igual às pessoas do mundo, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui para aprender a ser diferentes. E portanto a pensar diferente, e a agir diferente, a viver diferente, a falar diferente, porque a nossa diferença tem um nome, e esse nome é Jesus. Jesus é a sua diferença? Jesus é a sua diferença? Está muito fraco. Jesus é a sua diferença? Porque se não for Jesus, você é igual ou pior a qualquer escarnecedor. Quando você se senta na roda deles, está fazendo nada mais do que já é a sua própria natureza. Quem é diferente, age diferente, vive diferente. A palavra de Deus quer operar em nós essa diferença. É por isso que quem realmente medita, estuda na palavra de Deus, aprende a viver essa diferença em nome de Jesus. Dou graças ao meu Deus de poder, mais uma vez, estar terminando este curso aqui conosco na nossa congregação. Dou graças a Deus por aqueles que aproveitaram e que vão praticar. Quem não aproveitou e também nem vai praticar, o que eu posso fazer? Nada. Eu os entrego ao Senhor e eu digo assim, ó, a minha consciência está limpa. Eu estou livre do sangue de todos vocês, porque eu me esforcei para ensiná-los. Me esforcei ao máximo para ensiná-los. Por isso que eu digo, mas eu sou um pastor de consciência tranquila.
tenho tranquilidade para comparecer diante do meu Deus, porque eu sei que estou fazendo o papel para o qual Ele me levantou, que é ensinar a sua palavra. Agora, você que está recebendo isso, será julgado se aproveitou bem ou se aproveitou mal. Não será julgado por mim, não, mas pelo próprio Senhor, porque Ele conhece cada um. E encerrando com 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que são seus. Será que tem algum aqui nessa noite? Será que tem algum aqui nessa noite? O Senhor conhece os que são seus. Será que tem algum aqui essa noite que ficaria assim de pé e começaria a louvá-lo de todo o coração? Será que tem algum aqui nessa noite? Senhor, eu quero te louvar. Eu quero glorificar, engrandecer, exaltar, bendizer o teu glorioso nome, o teu precioso nome, Senhor. Tu verdadeiramente és santo, digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse último sábado do mês de dezembro, aonde nós estamos terminando este curso da Tua Palavra, de como aprendermos a meditar profundamente na Tua Palavra. Por isso te glorificamos, Senhor, honramos o Teu nome, damos graças a Ti, porque o Senhor verdadeiramente nos ama. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, entregamos a Ti nosso coração, entregamos a Ti, Senhor, o nosso tempo. Queremos honrar e glorificar e exaltar, Senhor, o Teu nome. A Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, Senhor. Em Tua presença, Senhor, nos regozijamos, Senhor, porque nós amamos a Tua palavra, Senhor. Amamos a Tua palavra e por isso aprendemos nesses sábados a como meditar na Tua palavra de maneira mais profunda na Tua presença. Por isso te glorificamos, Senhor. Aleluia. Entregamos a Ti nossas vidas, bendizemos o Teu nome, Senhor. Invocamos ao Senhor, invocamos a Ti, Senhor. Teu nome que está acima de todo nome, Senhor, para ministrarmos na Tua presença, a Tua glória, o Teu poder. Aleluia. Todo louvor a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que aqui estão presentes. Obrigado pela vida do Byron, da Valesca e da Alice, Senhor, que eles estão sendo Teu instrumento para trazê-la à existência. Te louvamos pela família deles, Senhor, que aqui está presente. Por essa família abençoada que acompanha a Tua palavra, congrega conosco, nem que seja virtualmente, Senhor, lá de São Paulo. Eu sei que eles ouvem a Tua palavra durante todo o ano e almejam estar aqui conosco e estão conosco aqui nessa noite. Por isso, te louvamos pela vida deles e pedimos que eles sejam ricamente abençoados por Ti nesses dias que estão aqui conosco. Abençoa cada detalhe dessa gravidez, dá plena saúde, Senhor, dá plena saúde para Valesca e para Alice, e que até o parto tudo aconteça conforme o Teu plano, a Tua vontade. Quantos dizem amém? Graças a Deus.